irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da TV FEB, nossos votos de muita paz. Iremos introduzir no tema que nos foi proposto uma visão psicoterapêutica, de forma que ao sairmos daqui, levemos algo que possamos aplicar em favor da nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. A nossa proposta será um pouquinho longa e pediremos desculpas antecipadas se em determinado momento parecer monótona. É porque tem um caráter de estudo e pretendemos que esse estudo penetre-nos de tal forma que no dia a dia da vida tenhamos como solucionar os nossos graves problemas do ontem com aqueles problemas da atualidade. É uma mensagem de profunda atualidade e que somente o Espiritismo pode colocar em nossa existência prática. Antes, porém, de nos adentrarmos no tema que é de natureza psicoterapêutica, eu gostaria de fazer uma breve análise do pensamento do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Ele se utiliza de símbolos para poder entrar em nosso inconsciente e descobrir a causa dos nossos conflitos, dos nossos sentimentos negativos. Ele próprio experimentou a depressão durante 3 anos, ao divorciar-se do pensamento freudiano. A ele pareceu que a tese da libido era ditatorial. E nessa condição, Freud nos reduzia a animais eminentemente sexuais. Mais tarde, o conceito da libido passou a ter uma amplitude mais vasta. A libido do prazer, do alimentar-se, do vestir-se, da vaidade, mas principalmente a libido na área sexual. Jung trazia a tradição religiosa contra a qual se rebelou. Seus pais, seus avós, bisavós, pertenciam a doutrinas protestantes e ele sentia-se asfixiado. Depois de estudar neurologia, psiquiatria, no mais notável hospital da Suíça, em Zurique, ele concordou com a tese de Freud a respeito dos sonhos e percebeu que a nossa vida é resultado do nosso inconsciente. O nosso inconsciente, em relação ao consciente, pode ser comparado a um iceberg. Quando nós vemos um iceberg, notamos apenas a parte que está acima das águas. Esta parte são 5% do volume total do iceberg. 95% estão submersos. Então, nós somos seres quase inconscientes. Os fenômenos que ocorrem em nossa vida são automatistas. Alimentamos-nos há pouco, o fenômeno da digestão está ocorrendo sem contribuição da nossa consciência. A circulação do sangue, as nossas reações nervosas, a respiração são fenômenos automáticos que pertencem ao nosso inconsciente. Mas os nossos arquivos estão divididos em 2 patamares. As lembranças próximas no subconsciente. O primeiro porão, abaixo da consciência, estão as nossas lembranças. Porém, há reminiscências mais profundas da nossa infância, da nossa idade adulta, e estão bem abaixo do subconsciente. A essa área, Freud e uma elite de pesquisadores, tendo ele inclusive, denominaram como inconsciente. E Jung, estudando esse inconsciente, dividiu em 2 grupos. O inconsciente coletivo, que nós herdamos, que é o fruto da hereditariedade.
Equivale dizer que todos nós sabemos tudo o que aconteceu no mundo, desde os primórdios do nosso período como Monera, mas estão arquivados em símbolos em nosso inconsciente. E esse inconsciente é o coletivo, mas temos o inconsciente individual, aquele que começa no momento da fecundação. Em determinados estados alterados de consciência, afloram essas lembranças, e elas podem produzir estados patológicos, a depressão, a angústia, a ansiedade, o distúrbio do pânico, levar-nos também aos transtornos psíquicos, à esquizofrenia, ao autismo, à hebefrenia, como efeito natural de reminiscências marcantes. Durante muitos anos, ele tentou descobrir como chegar a este inconsciente. Os sonhos representaram um dos melhores meios, porque os sonhos são símbolos através dos quais o inconsciente se desvela. E também por intermédio das associações. A pessoa vai repetindo palavras e essas palavras estão associadas aos seus conflitos. O bom terapeuta irá descobrir onde estão as falhas, as faltas, os desequilíbrios do paciente. Em uma síntese geral, ele estabeleceu a doutrina dos arquétipos. Esta palavra arquétipo foi usada pelos cristãos primitivos, principalmente Santo Irineu, por volta do século II ou III do cristianismo. Ela é constituída de dois termos gregos, arqués, tipoi, marcas antigas. Então, todos nós temos marcas antigas. Se por acaso chegamos a casa e nosso filhinho vem correndo e traz um presente e nós dizemos, não quero o seu presente. Ele introjeta e a partir daí ele cria um conflito. O conflito de que a gentileza não corresponde à verdade. Então ele vai ter uma timidez que um dia vai se revelar como sendo uma pessoa rude, fria ou indiferente. E se por acaso isso teve uma área repetitiva, ele vai fazer uma depressão mais tarde, na adolescência, ou quando lhe ocorra algo que remonte àquele passado, através da associação, a perda de um afeto, uma traição, ser despedido do emprego, perder algo que lhe é precioso, joga-o naquele estado de infância, ou naquele estado de adolescência, acrescentamos nós, ou num estado de débitos de vidas passadas. E ele, então, faz a viagem para dentro e entra em depressão. Então, nós iremos utilizar a linguagem dos símbolos, daí a necessidade dessa ligeira explicação. Jung criou vários arquétipos. Para a origem do universo, ele criou o arquétipo primacial, o velho, a velha. Então, há uma coisa arquetípica que criou o universo. Para nós, é Deus. Porque vamos fazer um paralelismo da psicologia analítica com a psicologia espírita. E que esse indivíduo, que somos nós, é constituído de dois arquétipos. O ego, aquilo que apresentamos, e o self, aquilo que somos. Só que, falando alemão, ele usou a palavra selbst, que é o idioma de Zurich. Ao ser traduzido ao inglês, surgiu self. O self é o si mesmo. Então, nós temos aí o espírito, self, e o arquétipo, ego, a aparência. Todos nós usamos uma máscara, a persona. E esse ego, nós procuramos disfarçar para sermos simpáticos, mesmo com prejuízo do self. Mas também ele criou que a porção masculina do indivíduo, tanto no sexo como no outro, é o animus. E a porção feminina é a ânima. Mas entre essas duas porções e o self, existe a sombra. A sombra é a parte mais importante da psicologia junguiana. Todos nós temos a sombra, nosso ego tem sombra. Quando, por exemplo, alguém trabalha num banco, é um caixa correto, de repente
vem a tentação para ele furtar. Ele furta um pouco de dinheiro. Mas como ninguém descobriu, ele furta um pouco mais. E ele vai fazendo agora o jogo de crescer, sem dar-se conta que vai ser descoberto. Dizia Paulo que nada é encoberto que um dia não seja conhecido. Quando ele entrar de férias, quando adoecer, quando perder o emprego, ao fazer-se uma revisão de caixa, ele será surpreendido pela manobra negativa. Mas a pessoa faz, nós dizemos mau caráter. Não, a sombra. O indivíduo é muito bem casado, está na andropausa. E nesse período, ele começa a ter conflitos de sexualidade. Ou a mulher, na menopausa, a achar-se infeliz, a perder o apetite sexual, a libido. E, de repente, ela se apaixona por um indivíduo jovem. E nós dizemos que falta de pudor. Não, a sombra. A sombra é, portanto, a nossa imperfeição que nós trazemos do passado. Todos nós temos sombra. Essa sombra pode ser densa, aquilo que Kardec chamará as más inclinações. E ela pode ser superficial, uma tendência. E nós poderemos, através do conhecimento do self, lutar contra as más inclinações, lutar clareando a nossa sombra. Então passamos a ter uma sombra dourada. Porque o que nós ignoramos também é sombra. O que eu não sei é escuridão. Em tese, será mais ou menos uma abertura. E eu irei utilizar-me de uma obra que foi publicada aqui nos Estados Unidos e traduzida ao português, do notável escritor Robert Fisher. Ele é um grande autor hollywoodiano e também da Broadway. Ele escreveu O Cavaleiro Preso na Armadura. E nesse Cavaleiro Preso na Armadura, quando eu li o livro, é um opúsculo. Me fez muito lembrar Antoine Saint-Exupéry, no seu O Pequeno Príncipe. É um livro escrito para a criança, O Pequeno Príncipe. Mas todos nós temos uma cota infantil. Temos a criança maltratada que está em nós, as nossas feridas infantis. Então, nós nos identificamos muito com o Pequeno Príncipe. Veio-me a ideia de adaptar o pensamento de Fischer sob a inspiração de Joana de Ângeles em um seminário, através de slides. É um pouquinho demorado, mas eu espero tornar ameno. E qualquer dificuldade real, reservaremos alguns minutinhos para poder esclarecer qualquer dúvida. Esse cavaleiro preso na armadura, como se pode depreender, é a nossa história medieval. Só que, com os dados medievais, nós estamos hoje vivendo. A armadura é o ego. Todos nós disfarçamos aquilo que somos. E graças a isso, os nossos problemas estão sempre para ser resolvidos. A ausência da armadura é a libertação do ego. Quando o nosso self se identifica com o ego de tal forma que eu já não necessito fingir, nem mentir, porque eu me conheço e poderei trabalhar a benefício da minha plenitude. Todos nós queremos desembaraçar-nos daquilo que nos constitui impedimento ao nosso progresso. Que tenhamos boa sorte e que vamos tentar. Eu tenho aqui o meu Salvador, o anjo da guarda. God bless you. O cavaleiro era conhecido por sua armadura. Lutava contra inimigos reais e imaginários, salvando donzelas mesmo quando não queriam ser resgatados. Corria para as cruzadas e não parava nunca. Nós somos assim. Quando nós temos uma ideia, queremos que todo mundo comparta, mesmo quem não quer compartilhar. Porque as nossas ideias nos dão segurança e insegurança. E a melhor maneira de adquirirmos segurança é trabalhando para que os outros acreditem.
Porque se muitos acreditam naquilo que nós acreditamos, então é válido. Mas se muitos têm dúvida e nos combatem, será que eu não estou errado? Então o cavaleiro era conhecido por isso. Ele se tornara leal, porque lutava contra os inimigos. Mas também tem os inimigos imaginários. Alguém olha para nós e, se não sorri, diz: aquele é um adversário de outra vida. Nós, os espíritas, temos tudo, jogamos para outra vida. E nos esquecemos desta vida. E, principalmente, quando se trata de donzelas, nós gostaríamos de salvá-las, de resgatar, porque isso faz muito bem ao ego. Nós temos no ego a nossa segurança momentânea. Mas ele não parava nunca. E, como efeito, ele tinha uma esposa fiel, Juliette, que escrevia lindos poemas, e um filho de cabelos dourados, Christopher. Eles pouco o viam. Quando a criança queria saber como era o pai, a mãe mostrava-lhe a fotografia. Há muita gente em casa que é totalmente desconhecida. Muitos pais masculinos chegam em casa sempre de mau humor. E quando a criança vem brincar, a mãe, em defesa do marido, para ficar bem, diz: seu pai está cansado. E a criança não conhece o pai, conhece a projeção, conhece aquele cavaleiro enfesado. Ou aquela mãe, também é válida, que bota funcionárias eletrônicas para tomarem conta do filho. Nunca sabe nada a respeito do filho. Elas têm aparelhos eletrônicos, estão no trabalho, de vez em quando elas olham: está dormindo, tomou leitinho. Ai, que gracinha, está brincando. Mas se perguntar como é sua mãe, deixa eu ver o retrato, para poder conhecer a minha mãe. O cavaleiro, que não tirava nunca sua armadura, já não conseguia nem comer nem beber. Seus abraços eram frios e conversar com ele só era possível através da viseira fechada. Muitos de nós, mesmo na hora de comer e beber, o ego tem preferência. Nós, então, nos isolamos. Isso era há 20 anos. Agora nós pegamos o telefone e estamos no WhatsApp. Então, estamos armados de WhatsApp. Eu fui convidado para um jantar. E eu não tenho tempo para essas coisas, essa que é a verdade. E neguei alguns meses, mas a família insistiu tanto que já era deseducação. Eu aceitei jantar. Era uma família rica, então eu jantei em casa para poder ir ao jantar. Porque na casa de ricos, a gente não janta, está todo mundo de dieta. Então vem o prato do tamanho de uma gamela e vem aquela coisinha de nada com um risco que eles acham chique, mas é só para enfeitar. Eu então me preparei, a hora aprazada eu fui, e estava o casal, me recebeu muito bem, seus 2 filhos. Havia um silêncio característico de um jantar de cerimônia. E eu então fiquei esperando que o dono da casa começasse. Ele começou e eu fiz como Ibrahim Suede, que foi uma personagem muito conhecida de nós brasileiros. Se você estiver num lugar elegante e não souber como se portar, acompanhe o dono da casa. Então, quando ele ria, eu ria também. Quando ele calava, eu calava também. Quando eu via aqueles 300 talheres, 200 copos, copazos, copinhos, copotes, eu digo: meu Deus, por onde começar? Aí aguentei a sede até ele ter sede. Quando ele teve sede, que ele pegou o copo, eu digo: é esse maldito. Aí peguei. Enfim, a coisa ia indo nisso. Imagine que o jantar era com mordomo. Eu olhei aquele homem vestido de pinguim ali à minha frente, e é simpaticíssimo. E ele chegou, colocou primeiro os frios. Eu digo: meu Deus, eu sei que se como todos, quer dizer, não eram muitos não, mas se como todos, ou antigamente era delicado deixar um pouquinho, hoje é falta de educação, porque é tão pouco que não tenho que deixar. É mesmo que devolver. Mas bem, eu me alimentei. Aí veio o prato quente, o prato principal. Muito bem, e o silêncio. De repente eu vi meu amigo rir. E eu digo: nossa, ele é esquizofrênico. Porque ninguém havia dito nada e ele deu uma risada. Eu digo: Deus meu. Daí a pouco a senhora, na outra ponta da mesa, outra risada. E eu ali no meio, crucificado entre os 2 risonhos. E da frente de mim os 2 filhos, a menina 16 e o rapazito 18, também começaram a rir. Eu também ri. Todo mundo estava rindo, eu ri. Aí é que eu notei que eles estavam conversando WhatsApp, por telefone, à mesa. Porque agora todo mundo é mudo. Não precisa mais falar, sabe?
E aí dá risada. Ele recebeu um WhatsApp, eu não sei de quem, mas eu acho que foi da nossa presidenta. Ele recebeu, passou para ela passou para os filhos e todo mundo riu. Eu que não tenho telefone, ou melhor, eu tenho, mas não sei ligar. Eu tenho o G, até deixar eu me exibir, eu tenho o G5. Mas eu só sei fazer a chamada. E quando ele bate, eu digo, ai meu Deus, onde é que bota o dedo aqui para poder acertar? Então eu fiquei desolado. E quando foi na segunda risada, eu digo, olha, eu vou pedir licença para ir embora. Mas por que, Edvaldo? Eu não trouxe o telefone para a gente conversar. Porque agora a gente conversa por telefone. Que coisa estranha. Eles ficaram assim, desculpe, é o hábito. Eu digo, não, está desculpado perfeitamente. Quer dizer que já não se consegue comer nem beber. Muita gente aí está vestida na armadura. Às vezes, nas minhas conferências lá no Brasil, eu levanto, eu estou sempre de frente, é óbvio, e estou olhando, eu olho mesmo. Então, eu noto a pessoa tirar discretamente o telefone do bolso me olhando. Eu também estou olhando. Aí eu finjo que estou olhando para lá, mas o direito está para cá. Aí a pessoa coloca na perna. E eu digo, por exemplo, assim, porque Lord Bacon? Aí a pessoa vai ver se teve algum Lord Bacon mesmo, vai no Google. E aí quando acha o tal do bacon, que eu chamava bacon, olha para mim e ri, eu também rio, eu digo, eu só digo quando eu sei. Eu sou como Ofélia, aquela da Rede Globo, que fez uma viagem ao Egito e contou aos amigos assim, mas eu adorei, meu Deus, eu adorei tanto as piranhas do Egito. E o marido disse, Ofélia, pirâmides. Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Então, eu sou assim. Pois bem, então agora nós aprendemos a conversar rindo através do WhatsApp. Eu tenho, e ameacei hoje o meu filho espiritual, se ele não me ensinar hoje o WhatsApp, ele amanhã vai transformado num bom presunto, quer dizer, desencarnado. Porque hoje eu tenho que aprender, porque eu me sinto profundamente humilhado, mandam-me. Eu leio, rio, mas não sei responder. A partir de hoje. Porque eu vou levar essa aprendizagem americana de Orlando, hein? Tem um toque especial. Depois de um tempo, sua esposa começou a reclamar da armadura. Tire-a. Não posso. Ela ameaçou afastar-se dele cada vez mais. Ao tentar remover o elmo, não conseguiu. Nem mesmo o ferreiro conseguiu. Você fez isso para você, disse Juliet, porque as mulheres não reclamam nunca. É uma bênção de Deus. E quando reclamam é porque não aguentam mais esperar. Então ela não aguentou mais. Tira essa armadura. Não posso. Mas você colocou-a para sua defesa. E ele percebeu que estava perdendo a esposa. Ele então foi ao ferreiro. O ferreiro é um símbolo do esforço que nós fazemos para modificar-nos. E ele não conseguiu. Estava tão acostumado com a sua sombra, em ser aquela pessoa que inspirava certas ideias, que não teve coragem de arrancar a máscara, a persona. Ele se achava tão bem, porque impressionava as pessoas, era isso que interessava, o ego, quer aplauso, os 15 minutos de holofotes, quer brilhar a qualquer preço. E por isso nós somos infelizes, porque todos nós temos 15 minutos de holofotes, depois alguém está com o pezinho, nos empurra. Normalmente é um amigo, toma o nosso lugar, mas vai empurrado também para os 15 minutos de holofote do outro. Aconteceu que o cavaleiro ficou muito magoado e resolveu viajar. De vez em quando nós saturamos de estar dentro de casa, de não sermos compreendidos, porque todo mundo que tem um ego muito avançado acredita que não é compreendido pelo outro. Ele não quer compreender o outro, mas o outro tem a obrigação de o compreender. Ele resolveu viajar e foi despedir-se do rei. O rei é um símbolo do poder. Todos nós aspiramos ao poder, à grandeza. O rei estava de partida e por isso não o encontrou. E se encontrou Bolsa Alegre. Era o bobo do rei. Esse, percebendo a situação penosa do cavaleiro, o aconselhou a procurar Merlin na floresta. Todos nós temos Bolsa Alegre, porque todos nós temos algo de jovial dentro de nós, que está esmagado. Todos nós temos o bobo, e no fundo todos nós somos muito ingênuos. Eu tenho constatado que muita gente não é inteligente, é astuta. As pessoas têm aquela habilidade de convencer os outros sem estar convencido. Mas ele sempre cai no bobo do rei. O bobo do rei também tem muita sabedoria.
apesar de ser um bobo, de ser um divertimento. Toda pessoa que diverte os outros tem problemas muito graves. É célebre a história do circo Barnum and Barnum. Nos anos 20, estando em Londres, o circo deslumbrava a cultura da cidade. E certo dia um psiquiatra recebeu um paciente depressivo. E o paciente dizia: o senhor é a minha última esperança. Eu já tentei na América, já tentei na Suíça, e não consegui libertar-me dessa depressão. É uma melancolia, uma tristeza terrível. E o psiquiatra lhe disse: chegou numa hora boa, porque está aí o circo Barnum de Barnum. E se você for ao espetáculo, o palhaço é algo extraordinário. É considerado o palhaço mais jubiloso do mundo. Então o paciente começou a chorar e disse: desse modo, eu creio que não terei cura. E por que não? Porque eu sou o palhaço do circo. E então ele divertia a todos, mas não se divertia a si mesmo. Muitos de nós temos a preocupação de conquistar os outros e esquecemos de nos autoconquistar. Até temos certa antipatia, detestamos certa parte do nosso corpo, não gostamos disso ou daquilo em nós. E eu, como qualquer pessoa, tive muitos conflitos. E sendo nordestino, há uma tradição que quando alguém nasce no Nordeste do Brasil, os pais batem todo dia na cabeça e dizem assim: vamos, meu filho, cresça para ir para a Bahia estudar, para ser gente. É o que dizem. E eu achava que tinha a cabeça chata e a cabeça muito grande. Então eu detestava a minha cabeça. Não olhava muito para o espelho, olhava assim de viés e dizia: mas que cabeça respeitável. E durante uma boa temporada eu achava que não era micro, era macrocéfalo. Até o dia que eu viajei a Londres por primeira vez. Cheguei a Londres e fui hóspede do secretário da Embaixada Brasileira em Londres. E foi muito interessante. Eu cheguei no dia 5 de setembro. E ele disse: mas, Divaldo, você é muito sortista, porque no dia 7 nós teremos uma recepção na Embaixada. E nós iremos... Na Embaixada? Não, eu tinha complexo de inferioridade. Ir à Embaixada do Brasil aqui em Londres, nem pensar. Não, mas você vai. Eu sou o primeiro secretário. Você é meu hóspede, minha família vai, você vai. Eu digo: absolutamente. Nem pense. Eu vou dar uma voltinha. Eles: mas, Divaldo, por quê? Imagine eu ir a uma embaixada. Quem sou eu? Ele disse: gente. Todo mundo que está lá é gente. Até que você é melhorzinho do que alguns que estão por lá. E você vai. Eu disse: não irei. Você me desculpe, mas eu não irei. Eu sou pessoa modesta, o que é que faz na embaixada? Eu nem sei tratar as pessoas. Ele disse: você vai ficar comigo e o que fizer você faz. Eu digo: você que me quer tanto bem não pode ceder? Não. Eu digo: meu Deus, eu vou morrer na embaixada. E vai ser chiquérrimo desmaiar na embaixada e morrer. Imagina que coisa. Ia ser notícia. Ele disse: você tem fraque? Eu digo: fraque. Para que eu quero um fraque, pelo amor de Deus? Não é um traje elegante? Não tenho, não. Ah, então é de fraque? É. Eu digo: que ótimo. Então, que bom, eu até gostaria de ir, mas não tenho fraque. Ele disse: não tem? Não, não se preocupe. Aqui em Londres a gente aluga qualquer coisa, até perispírito a gente aluga. Chega lá e aluga o perispírito. E me levou a uma tal de loja em Oxford Street, que alugava tudo. Quando eu cheguei, o vendedor já me impressionou, porque eu estava acostumado com vendedores baianos. Eles olham para a gente e fazem: quer que quer? Porque ele já chegou para dar trabalho. E ali em Londres, ele olhou para mim e fez assim: good morning, sir. Ele falou: Ave Maria. Ele está me confundindo com alguém. E aí ele, todo gentil, meu amigo explicou o que era, ele me olhou e disse: tem o corpo de toureiro. Eu: lógico, corpo de toureiro. Que coisa. Pois é, já tive. Eu ainda tenho o corpo de toureiro aposentado. Okay. O que estava em cima desceu e virou pneumático em torno da delicadeza dos músculos. Mas bem, então ele trouxe uma roupa, eu vesti, era uma luva. Eu digo: nossa, que olho. Aí dobrou aqui a bainha, dobrou aqui, 2, 3 alfinetes, ande para lá. Eu andei, já fui também manequim, andei. Agora volte, eu voltei. E ele disse: mas formidável, só falta agora a cartola, o tal do chapéu. Eu digo: ai, meu Deus.
O que será da minha pobre cabeça? Fiquei olhando para o espelho. Ele foi buscar a cartola. Veio, deu aquele soco, e colocou, coitadinha. E ficou assim, parecendo aquela coroa da Rainha Elizabeth. A cabeça inglesa vai comparar com a cabeça nordestina? É na outra encarnação. Então ele fez e voltou. Quando ele voltou, colocou a outra, fez uma forcinha, ela prendeu aqui nas têmporas, e o Pai Nosso, céu santificado, tomara que deu. Ele fez outra vez e foi. Foi, demorou. E veio, quando ele veio, colocou. E eu me olhei, até eu mudei de postura, eu estava de fraco. Eu digo, nossa, como é que você fez para dar? Descosturei atrás e botei o elástico. Caberia na cabeça de um elefante. Aí eu tirei o meu entusiasmo. Bem, e eu disse ao meu amigo, na hora da entrada na embaixada, não me deixe a sós. Porque baiano que não dá baianada é paulista. Não é baiano. Eu tenho que dar uma baianada, me acuda, pelo amor de Deus. Não, eu vou à frente, eu digo, depois eu não falo inglês. De maneira nenhuma, tenho um karma com esse idioma. Então você vai à frente, vai fazendo e me olhando, que eu vou repetindo. Entramos naquela fila, já deixei a tal da cartola lá, na chapeleira, e todo mundo olhava para mim, ria, eu também ria, para dar a impressão que era da embaixada. Por fim, à frente estava o mestre de cerimônia, com aquele bastão, ele batia, perguntava, what your name, please? A sua função, e gritava para dentro, fulano de tal, embaixador de tal. E aí todo mundo olhava. E eu fui chegando. O coração batia na garganta. Quando estava a 3 passos, alguém pegou meu amigo, fulano, tirou, e ele perguntou para mim, what your name? Mr. Franco. Qual é a sua função? Eu... Nothing. Nada? Nada? It's nothing. Eu não tinha função nenhuma, o que eu estava fazendo ali? Ele aí bateu o negócio forte. Mr. Franco, nada. Todo o salão olhou para mim e eu desci os 3 degraus na maior pompa e circunstância nativista. Estava o embaixador, eu apertei a mão. Prazer, embaixador. Mr. Franco, qual é o seu cargo? Eu digo, nenhum, embaixador. E o que é que está fazendo aqui? Eu digo, eu sei. Mas como é que veio? Eu digo, é que eu sou o hóspede do secretário. Do fulano. Você é o Divaldo? Eu digo, sou o Divaldo. O espírita vai me jogar na rua nesse instante. O médium. Fique aqui ao lado da minha mulher, que ela é médium também, eu aí. O povo chegava, senhor embaixador, senhora embaixatriz, senhor nada. Foi o maior sucesso da minha vida. Aí eu tirei o complexo da cabeça, porque ninguém notou. Eu disse, mas você é linda, graças a Deus. Então nós temos conflitos que são tremendos. Então, o Bolsa Alegre mandou que ele fosse procurar Merlin na floresta. O Merlin é aquela figura medieval. Não era tão fácil encontrar o feiticeiro. Então, o pobre cavaleiro cavalgou. E cavalgou dias e noites até ficar muito fraco. Quando nós queremos libertar-nos do ego, nós andamos na imaginação e vamos enfraquecendo. A pompa, o orgulho vão. Essas coisas a que damos tanto valor. Alguém que ficou de mal conosco, até que nos fez um favor, porque nós nos vimos livres dele. Deixa para lá assim, Deus abençoado, daquele eu estou livre, só vou encontrar no inferno. Quando eu chegar, ele já deve estar lá, porque a gente ama. Então, fraternalmente, a gente deseja o bem, que Deus o leve para o inferno, assim suavemente. Pois bem, nada de querer fazer a mudança de uma hora para outra, porque não dá. Nós vamos cometendo o erro, reagindo. E o cavaleiro foi ficando fraco. Enquanto cavalgava, o cavaleiro teve que admitir que não era tão sabido quanto acreditava. Não sabia o que comer e por 2 vezes quase se afogou, além de ter se perdido na floresta. Qual é a floresta? É o nosso mundo interior. Não há floresta mais espessa
sem clareira do que o nosso mundo interior. Quando temos um conflito, nós ficamos com conflito aonde vamos. Pessoas me dizem, vou tirar férias para descansar. Se tiver problema, não vá, porque você leva o problema. Resolva o problema e tire as férias depois. Muitas dizem assim, eu vou me deitar para poder tirar o problema da cabeça. Não leve problema para o travesseiro. O travesseiro não é para equacionar problema, é para repousar. Então, nós sempre achamos que sabemos muito. E é muito interessante que o jovem de hoje, a criança de 5 ou 7 anos, olha para o pai e diz, papai sabe tudo. Tudo que a gente pergunta, ele sabe. Quando o menino tem 9, 10 anos, e assim, papai sabe alguma coisa. Quando ele tem 15 anos, papai não sabe nada, coitado, é um dinossauro. Quando ele tem 25 anos, o velho, às vezes sabia alguma coisa. Quando ele tem 40, diz, papai sabe bastante coisas. Quando ele tem 60, diz, papai era um sábio, porque ele fez a mesma curva. E nós achamos que sabemos muito, dizemos aos jovens, não, eu sei me defender, o que é que há? Não, eu sei como me comportar. O cavaleiro, ao fazer a autoanálise, ao entrar no self, começou a perceber que não sabia nada. 2 vezes ele se afogou, porque a barba foi crescendo, as unhas foram crescendo. Ele estava na armadura e já estava desconfortável. Então, quando estava muito fraco na floresta, encontrou Merlin trajando longo manto branco. Ele o reconheceu imediatamente. Merlin é a figura da sabedoria do nosso inconsciente. É a voz do coração. Na Universidade de Harvard, um notável imunologista que tem uma sala com seu nome, lançou uma tese, ouça a voz do seu coração. E escreveu um livro memorável, que se chama A Memória das Células, porque ele teve câncer da medula e teve que fazer um transplante de medula. E na sala em que ele ficou, na escuridão, ele se deu conta que o nosso amor deve ser tão expandido até às máquinas que nos vão beneficiar. E ele começou a amar a máquina que fazia químio, a máquina que mais tarde fez rádio, a máquina que tanto ajudava, a ponto de os especialistas perguntarem mais, doutor Pichel, o senhor sempre consegue um êxito com a máquina. Outros pacientes, a máquina quebra na hora, dá dificuldade. Por quê? Porque eu a amo. Eu não digo essa máquina miserável que está maltratando, essa máquina salvadora que vai me libertar. E ficou curado. Curado e se tornou um adepto do espiritualismo, da oração e, sobretudo, da busca do self. Abandonar um pouco o ego, mas sem perder a sua compostura. Fazer que o indivíduo, como disse muito bem Haroldo pela manhã, ele tem a sua vaidade, canalize. É uma questão de energia. Nós temos força. O problema não é a força, é como canalizamos a nossa força para este, para aquele lado. Então, Merlin é a nossa voz do coração. Ele pode nos ajudar sempre que tenhamos problema, especialmente este problema do ego. Ele vai nos dizer como proceder. Muito debilitado, o cavaleiro dormiu. E ao acordar, Merlin deu-lhe para beber o líquido que foi sorvido com um bambu. A essa bebida ele chamou vida. Porque quando nós estamos neste processo atual de transformação, a doutrina espírita nos arrebata. Eu sou apaixonado por ela. Quando eu me lembro que sou imortal, o Espiritismo matou a morte, o mais temerário ser, que vou reencontrar os seres amados e outros de quem já me não lembro. Quando eu me imagino despertando do leito, onde o corpo começa o seu processo degenerativo e transformador, e eu estarei vivendo, dá-me até vontade de morrer. Em maio, eu estive muito doente, e os médicos não encontravam a doença. Eu estive no melhor hospital do país. Depois de 34 exames, eles não identificaram a doença. E eu perguntei, o que é que eu tenho? Nada. Eu digo, então eu estou fingindo. Não, você está muito doente. Só que nós não sabemos de que é exatamente. Eu então comecei a pensar,
que para morrer basta estar vivo, não precisa doença. Então eu digo assim, ou melhor, o cardiologista me perguntou: "O senhor vai a cinema?" Eu digo: Não, eu não tenho tempo." "Assiste filme em casa?" Eu digo: "Não, não, eu não tenho tempo." "E assiste novela da Globo?" Eu digo: "Não, não tenho tempo." "O que é que você faz?" Eu digo: "Espiritismo." Ele arregalou os olhos: "É fanático?" Eu digo: "Não, senhor, sou apenas discípulo." E me preenche tanto que me não faz falta. Olha, eu venho aqui aos Estados Unidos já há mais de 50 vezes, nunca fui à Disney. Olhei para esta roda gigante e me deu uma vontade. Mas quando eu me imaginei lá em cima, achei tão ridículo ficar olhando Orlando lá de cima. E um obsessor chegar e desparafusar o carrinho, não é? Eu digo: "Não, ele não vai ter essa chance nem na outra." Aí eu abençoei a roda: "Deus te abençoe, querida." Eu vou na de Londres, que é um pouquinho mais baixa, ao lado do Tamisa. E então ele disse: "Mas, Divaldo, você tem estresse, excesso de trabalho, você vai morrer." Eu digo: "Mas o senhor também vai, doutor, porque o médico que me deu 1 mês de vida morreu de infarte, e eu já vivi 20 e tantos anos depois dele. Agora o senhor não pode morrer não, o senhor é o médico da presidenta, do presidento, ou do presidente, enfim, dos nossos líderes." Ele sorriu muito, ficamos muito amigos, e ele me disse: "Olha, se você prescrever, prometer não viajar mais." Eu digo: "Prometo." Olha a prova, não estou viajando, porque aqui em Orlando estou me divertindo. Então, não é uma viagem, é um salto quântico, é tão chique, né? Eu dei um salto quântico, entrei no avião em Salvador, tive tanta sorte que o avião atrasou apenas 8 horas, mandaram a gente sair, esperem ali na sala um pouquinho, de meia-noite a 8 da manhã, quando nos chamaram. Então aqueles zumbis entraram no avião e saltamos aqui. Olha que coisa linda! Precisa ter muita raça para agradecer a Deus essa bênção. Muito bem, mas houve um dia que eu estava no quarto e desmaiei. Desmaiei e vi-me. E a benfeitora sempre me diz: "Quando tu vires o corpo, olhares para um lado, para o outro, puxares a cortina e ela não correr, já desencarnaste. Não saias daí até eu chegar." A primeira coisa que eu fiz foi chegar na cortina. Nada. Eu digo: "Não, deve ser brincadeira. Essa cortina eu conheço." Aí puxei bem devagarzinho, nada. A mão correu e a cortina lá. Eu digo: "Eu estou morto. Nem notei morrer. Meu Deus." Aí me sentei na cama, olhando lá o corpo estatelado. Enquanto ela não chegar, daqui eu não saio de jeito nenhum. E ela não chegava. Eu digo: é caso sério. Então deixa eu me preparar. Pela imaginação, eu digo: para onde eu vou agora depois da morte? Eu vou agora ter o raciocínio de um católico. Aí eu vou para o céu. Afinal, eu me matei. Estou aqui morto, ainda jovem, ainda podia ter alguns anos de vida. Que é isso, saudável, morrer agora. Aí eu cheguei ao céu pela imaginação. E bati a porta. Perguntaram quem é. Eu disse: "Divaldo Pereira Franco." "Não tem vaga." Ai, eu achei de uma estupidez, desci ao purgatório. E ali, quem é? Eu disse: "Divaldo Franco." "Não tem vaga." Eu digo: "Só falta aquele lugar." "Não vou de jeito nenhum, porque pode ter vaga." Aí eu não entro. O susto foi tão grande que eu voltei ao corpo. Eu digo: eu prefiro este inferninho daqui da terra, que é delicioso. Pois bem, qual era a bebida? Merlin falou: "Entre e procure encontrar você." O bambu é um símbolo, verga, mas não quebra. Nós temos a capacidade de ceder ao máximo sem perder a dignidade. Então temos que mudar. O ego é importante em nossa vida, mas não é excepcional. Excepcional é o que eu sou. Disse muito bem Haroldo: nós somos legião, porque já fomos tantas personagens em apenas uma vida, com vários corpos, com várias representações teatrais, que é a vida na Terra. Merlin bateu as mãos e os esquilos fizeram fila em frente ao cavaleiro, colocando grãos em sua boca. O esquilo
é um símbolo arquetípico da atividade. Ele está sempre mastigando, sempre recolhendo grãos, colocando nos tocos das árvores, nos buracos, para quando vem o inverno. Nós deveremos ter a previdência da formiga e cuidar muito da cigarra, que fica cantando. E quando chega na hora exata, não tem alimentação. Então Merlin apresentou um símbolo ao cavaleiro. Você tem que prever e prover-se. Você tem que se cuidar, auto-amar-se, amar a essência, não a aparência. Depois de alguns dias, encontrando-se em melhor estado, o cavaleiro perguntou a Merlin: você foi realmente o mestre do rei Arthur? Sim, foi o professor de Arthur, ele disse. Como é possível você ainda estar vivo? E então ele responde: quando você está conectado à fonte, não existe o tempo. Não é necessário provar nossos valores, porque o tempo é relativo. Desde quando Albert Einstein, em 1905, apresentou a teoria da relatividade do tempo e do espaço, ele nos deu a dimensão do real e do imaginário. Esse tempo linear, hoje, daqui a pouco, amanhã, não existe em realidade. É uma forma de dimensionarmos graças ao movimento de rotação e o de translação em torno do Sol. É uma dimensão noite, dia, ano após ano, que nós estabelecemos. É o tempo linear. Mas há um tempo que os gregos estabeleceram, que é o emocional. Quando nós sentimos uma dor, como demora de passar? Uma traição. Como se alonga. Quando estamos esperando alguém, como atrasa. Quando aguardamos uma boa notícia, o tempo não passa. Como dizia o Pequeno Príncipe, se tu dizes que vem às 4, eu te espero desde as 2. Ansiedade. Nós todos somos ansiosos, mas temos essa ansiedade da expectativa e temos aquela ansiedade patológica, palpitação cardíaca. Temos os vários fenômenos das disfunções emocionais, sudorese abundante, que caracterizam esse tempo patológico. Então, Merlin diz, não existe quando nós estamos conectados com a fonte. A fonte é o arquétipo primordial, é Deus. Então, quando nós estamos conectados com Deus, o tempo nessa linearidade não existe. Então, é natural que o cavaleiro saia resmungando, pois não compreende Merlin. O ego tem muita dificuldade de compreender o self. E, sem perceber, se senta na cauda do esquilo. Desculpa, não consigo enxergar com essa viseira. E o esquilo responde, é por isso que você tem que ficar pedindo desculpa às pessoas, você as machuca. Na viseira que nós colocamos no ego, nunca nos damos conta do outro. O outro é descartável. Ele serve para nos ajudar. Ele nasceu para ajudar. Temos o egocentrismo. O sol brilha porque nós nascemos. Eu tenho um amigo egocentrista. Ele vê que dia maravilhoso, Divaldo? Ele me pergunta, eu digo sim. Um dia maravilhoso. Eu ia sair hoje e disse, olha lá, que era um dia de sol. Eu digo, não me diga. Eu digo, mas nós estamos em dezembro, quer a gente peça, quer não peça, faz sol. Mas hoje é especial. Veja que o sol está brando. Eu digo, está delicioso, 42 graus à sombra. Está delicioso. O egocentrista, ele acha que a humanidade está à sua disposição. E então ele fere as pessoas, a indiferença, a soberba. Esses sentimentos reprocháveis estão sempre no indivíduo egoísta, que é um pouco mais egotista. Ele se autovaloriza. Ele acha que se ele morrer vai fazer falta. Claro, a ele mesmo. Porque nós sentimos a falta da presença, como dizia Stevenson. É a presença da ausência e a ausência da presença. Então, o cavaleiro resolve que deve voltar para casa. Porque quando ele faz a viagem interior, ele encontra a floresta, encontra Merlin, a voz do coração, encontra problemas, e ele não quer resolver problemas. Em nosso movimento,
nós encontramos muitos desses indivíduos que querem que o espiritismo, o espírita, o médium, o doutrinador, resolva os problemas que ele elabora. E muita gente diz, estou decepcionado com o espiritismo, afinal não me resolveu o problema. Mas o espiritismo não vai resolver os nossos problemas. Vai ensinar-nos a resolver os nossos problemas. Por isso é chamado o consolador e não o resolucionador. Nós recebemos o conforto moral e aprendemos a como não repetir erros e solucionar aqueles que nos aturdem. Então o cavaleiro resolve voltar para casa. E depois de uma longa conversa com Merlin, a introspecção, esse sugere que escreva um bilhete para Christopher, perguntando o que ele acha. Rebeca levaria o bilhete. Rebeca é a pomba. Na história grega, tem a psicopombo. É uma forma de psiquismo no self. O self não está aqui enjaulado como um tijolo. Ele tem uma amplitude que é o processo evolutivo, graças às experiências transatas. Então, o psicopombo está dentro de nós. É aquele que soluciona problemas, que facilita. Você me poderia fazer um favor? Com muito prazer. Você poderia... Sim, como não? E eu mesmo digo, mas este problema eu tenho que solucionar. E vou investir na solução. É o símbolo de Rebeca, do psicopombo que existe dentro de nós. Depois de uma semana, Rebeca volta com o bilhete de Christopher. O cavaleiro abre, mas para sua surpresa estava em branco. O cavaleiro tentou conter as lágrimas, caiu no solo e adormeceu. Porque Christopher não o conhecia. Conhecia-o através do retrato, da fotografia. Aliás, eu tenho horror à palavra retrato, mas todo velho só diz retrato. Eu conheço a idade da pessoa quando diz, Ivaldo, vamos tirar um retrato. Tem mais de 60. Vamos tirar uma fotografia. Tem mais de 40. Vamos tirar uma foto. Tem mais de 30. Vamos clicar. Tem mais de 20. Vamos fazer um selfie. Está na nossa idade. Então, eu os conheço com essa facilidade. Mas de vez em quando me escapa para ser solidários aos que são mais idosos. Então, ele conhecia através da fotografia. Não era um selfie, era um ele e tu. Então, não interessava. Isto é, o nosso self recusa as nossas posturas falsas, a fuga, viajar para casa, voltar àquela vida artificial, hipócrita. Não era exatamente o que o self necessita. Ele também tem sua sombra, mas que se vai dourar à medida em que ele vai sublimando os sentimentos, lutando contra as más inclinações, sendo hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Que definição fantástica Allan Kardec deu ao verdadeiro espírita. Ele não disse que o espírita era alguém que já conseguiu. Muitas vezes eu pergunto, você é espírita? Eu tenho muita vontade de ser. E por que ainda não é? Eu estou tentando ser. Já é alguma coisa. Mas outros dizem assim, quem sou eu? Porque quem é você, gente? E está aqui para ser espiritualizado. E o espiritismo é o caminho mais breve. Ou então, nós criamos uma porção de hipocrisias do ego. Deus, como vai? Melhor do que mereço a Deus. Eu acho isso tão pusilânime. Se eu estou melhor do que mereço a Deus, ele é injusto. Porque ele me dá o que eu não mereço, e muita gente merece, ele não dá. Como vai? Bem, estou muito bem. Podia estar melhor, mas estou muito bem. Como vai? Muito mal, um período terrível. Não estou passando bem. Mas nós temos aquele conceito de humildade, a pessoa é tão humilde, que é mirde. De tão humilde que é, ele se torna mirde. Então, o cavaleiro tentou conter as lágrimas, porque quando nós enfrentamos a realidade, o ego se assusta. E aí vem lágrimas. Caiu no solo e adormeceu. Entorpeceu o ego. Ao acordar, o cavaleiro pede desculpas a Merlin. Desculpe por ter agido de maneira tão pouco gentil. Minha barba ficou toda encharcada. Não precisa desculpar-se. Você acaba de dar o primeiro passo para sair da armadura. Está na hora de partir. Qual é o primeiro passo? Autoconhecimento. Questão 919. Qual o método mais prático e eficaz
para encontrar a felicidade e libertar-se das más inclinações. Um sábio da antiguidade já vô-lo disse, porque muitos pensam que a frase é de Sócrates. Em verdade, a frase pertence aos 7 antigos sábios e estava no pórtico do santuário de Delfos, Gnótese te auton. Ali estava o conhece-te a ti mesmo, pedindo para que a pessoa viajasse para dentro. E Sócrates ficou tão deslumbrado que a trouxe para Atenas, porque Sócrates era um pouco feiozinho, coitado. Ele é muito bem descrito por vários amigos queridos. E então vivia descalço, era sofista. E certo dia um grupo de filósofos menores esteve em Delfos e perguntou ao deus Apolo qual é o homem mais sábio da Grécia. E a médium caiu em transe e numa voz gutural de Sócrates. E eles ficaram com mais raiva. Eu acho isso uma maravilha quando o inimigo fica com mais raiva, porque ele vira cigarras toda pelas costas. E como a gente somente quer amar, que Deus o leve em paz, porque depois de morto não se acabou a ira, mas desse a gente já está livre se ficar noutra faixa vibratória. Então, quando eles chegaram a Atenas, encontraram Sócrates, que não era muito simpático, não era amado, vestido modestamente. Dizem, Sócrates, nós estivemos lá no santuário de Delfos e perguntamos a Apolo qual era o homem mais sábio da Grécia. Sabes o que ele disse? Não, não tenho ideia. Que eras tu. Tu te crês o homem mais sábio da Grécia? Talvez. Mas por quê? Porque eu sou o único que sabe que nada sabe. Porque a verdadeira sabedoria é ampliar o leque das interrogações, é reconhecer a sua pequenez diante da grandeza da vida, da glória excelsa de Deus. E ele reconhecia, ele tinha vindo do mundo do eidos, do mundo das ideias, sabia que o conhecimento era íncito, era necessário parir, daí a sua maiêutica, era o parto das ideias. Sua mãe era parteira, ele viu uma criança nascer. Seu pai era um estatuário, ele próprio chegou a trabalhar em estátua. Mas então ele preferiu ser um parteiro de ideias. Fazia a pessoa arrancar de dentro, educere. Educar não é transmitir informações no conceito socrático, é conduzir o indivíduo ao âmago do conhecimento que jaz em nós. Afinal, nós somos de origem divina. Joana me diz, nós somos lucigênitos, da luz divina gerados. Temos Deus em nós, na tradição esotérica dos mistérios. A nossa tarefa é fazer que esplenda essa fagulha e nós exteriorizemos claridade, a sabedoria. E a primeira manifestação do sábio é a humildade. É reconhecer a sua pequenez na grandeza em torno da qual ele está. Merlin, então, aponta para uma nova trilha. Esse é o caminho da verdade. Ele é áspero e íngreme. Esse caminho precisa ser feito a pé. Isto é, a busca tem que ser feita a pé. Busca a verdade. Busca a verdade. E a verdade te libertará. Eu sou o caminho. Segundo alguns, para a verdade e para a vida. Segundo outros, eu sou o caminho da verdade e da vida. Seja como for, a verdade é Deus. Jesus é o caminho que nos leva até lá. Mas se ele é a verdade, é essa verdade que nos conduz também a Deus, eliminando aqui a Santíssima Trindade. Porque, segundo alguns estudiosos, ao colocar em seu caminho a verdade e a vida, ele seria Deus. Porque Deus é a verdade. Logo, por conclusão, ele seria Deus. Mas se nós estamos no caminho da ou para a verdade, para a vida, etc., iremos encontrar a plenitude, mas pouco importa. Já estamos com Deus em nós. Agora avançamos na busca do estado luminoso, numen luz, do estado de iluminação. Como nós vimos a grandeza desse ser radioso que veio do mundo espiritual e que Clarencio diz a André Luiz, a luz tem som. No desdobramento que eu tive oportunamente, foi o que mais me surpreendeu. Era que a luz tinha som e o som
tinha luminosidade. Mas se perguntasse de onde vinha a luz, eu não saberia dizer. Daquela musicalidade também havia como que uma mutação vibratória, que havia claridades indefiníveis, que na minha imaginação era muito mais ampla do que o arco-íris, com as 7 cores básicas. Então, o caminho da verdade tinha que ser percorrido a pé. Ninguém pode percorrer por nós. Pessoas me dizem, mas se eu tivesse uma prova, você me pode dar uma prova? Eu digo, não posso, só se dá prova na cozinha. Está com sal ou salgado? É o lugar de prova. Porque aquilo que para mim constitui um fato robusto, talvez para outro não tenha o menor sentido. Essa busca não vem do exterior para o interior. Por isso o Espiritismo é a ciência filosófica de reflexão. Nós temos que introjetar, temos que interpretar a palavra, vivê-la. E tem as suas consequências ético-morais e consequências religiosas, porque o seu fundamento básico é o Evangelho, mas não os fatos históricos. Allan Kardec teve o bom senso de eleger a proposta moral de Jesus, e não determinadas questões nas quais nós nos embaraçamos em mecanismo de fuga para não viver a ética moral do Evangelho. Vejo muitas pessoas discutindo futilidades eternamente para se não impregnarem do conteúdo evangélico. E como acompanhantes, o cavaleiro teria Esquilo para mastigar a comida, além de Rebeca, que já conhecia o caminho. A Rebeca, portanto, é essa parte do nosso psiquismo. O esquilo é o esforço que deveremos manter para nutrir-nos. Enquanto o cavaleiro se dirigia para a trilha, Merlin pegou uma estranha chave dourada e entregou-a ao cavaleiro. Esta chave abrirá a porta dos 3 castelos que bloquearão seu caminho. Toda a nossa vida tem os seus pequenos e grandes enigmas. E a chave é o amor. Se nós amarmos realmente, encontraremos soluções para qualquer situação. Quando Paulo está desesperado pelo que ele considera um fracasso em Atenas e se afasta do imenso santuário onde se decidiam os deveres da justiça, onde se apresentavam os excelentes oradores, e ele chora e faz aquele transe memorável quando lhe aparece Abigail. Ela repete aqueles verbos: ama, serve, espera, confia. São a chave para a nossa existência. Nem sempre a divindade vai atender ao nosso apelo, porque vai atender à nossa necessidade que nós ignoramos. Então, nega, melhor dizendo, posterga. Eu perguntei um dia em intimidade a Chico Xavier. Eu havia contado uma história que ele me pediu, e então, quando eu terminei, ele estava muito comovido. E eu também estava comovido, só estar perto dele já me comovia. Então eu perguntei assim: Chico, você mente? Ele disse assim: não, Divaldo. Eu fiquei com uma inveja, mas eu aguentei firme. Eu disse: como é que você faz? Eu postergo a hora de dizer a verdade. É muito profundo. Pois eu aprendi esta. E quando alguém me perguntou: Divaldo, você mente? Eu digo: quer dizer, mais ou menos. Não estava na altura do Chico. Ele posterga, eu adio. Porque começou mais atrasado, eu adio. Ele posterga. E nunca me esquecerei de uma fila imensa. Eu estava ao lado dele aprendendo como é que faz. E ele, mineiro, só mineiro tem jeito mineiro. Nós vimos pela manhã, não é? Como o mineiro sabe fazer um pão de queijo. Pois bem, então chegou uma senhora vestida de negro, naquele tempo era luto fechado, toda de negro. E ela disse: Chico Xavier, Jesus disse que nós devemos perdoar, mas não apenas 7 vezes, 70 vezes 7 vezes, 490 vezes. Eu sou casada há 25 anos e meu marido é um alcoólico terrível. Dia sim, dia não, ele está bêbado. Eu não aguento mais, eu queria me separar. Não havia divórcio ainda. Eu queria me separar, mas eu tenho medo.
de jogar o resto da dívida para outra encarnação e voltar com o mesmo sujeito para pagar. Então eu queria ver, Chico, eu já perdoei mais de 1.500 vezes, eu fui contando. Calculei 25 anos, dia sim, dia não. Eu já perdoei bastante. Você acha que eu posso me separar dele? Chico deu aquele ar angelical, assim, sorriu e ficou com pena. Olha que ter um marido ébrio ou uma mulher que adora os licores. A mulher não é ébria, ela é embriagada mesmo. Então, o Chico ia dizer, ia anuir, quando ele parou, e disse, minha filha, Emmanuel, está me dizendo que você deve continuar. Mas, Chico, eu já perdoei mais de 70 vezes, 7 vezes. Emmanuel está dizendo que é para perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada erro. Ela disse, não acaba nunca. Chico disse, não acaba nunca. E aí ela saiu contrariada. Eu viajei. Quando eu retornei em julho, eu voltava sempre em janeiro, julho, Uberaba, eu ia tomar a vitamina mantenedora da alegria e do conforto moral. Então eu estava com ele e lembrei-me da senhora de Chico. E a queda dos 490 vezes voltou. De volta. Uns 2 meses depois ela voltou. E ela estava agora realmente enlutada. Eu fiquei olhando na fila, eu lembrava vagamente. Mas quando ela chegou e perguntou assim, seu Chico, vós lembra de eu? E eu me lembrei. Como lá vai? Ele sempre dizia assim, uma expressão tão tenda. Como lá vai? Como vai você? Ela disse, seu Chico, não é que o homem morreu, seu Chico. Morreu, então você ficou livre. Livre nada, seu Chico. Ele, quando estava bom, era tão agradável. Porque mulher é assim, não é? Quando a gente morre, é uma dor terrível. E enquanto não morre, é um estado de cobrança terrível. São os nossos anjos tutelares cobradores. Mas então, o Chico disse assim, mas ele ficava sóbrio, era tão carinhoso, seu Chico, e eu vim aqui para saber como é que ele está lá no além, seu Chico. Chico não podia mentir, não é? Mas teve que postergar. Ele disse assim, quantos anos ele bebeu, minha filha? 25 anos. Então ele no além está bêbado. Deu a resposta xavierina. Então, a chave é exatamente para equacionar problemas. O primeiro castelo chama-se silêncio. O segundo, conhecimento. E o terceiro, vontade e ousadia. Vamos começar a viagem terapêutica. Após entrar neles, você somente encontrará a saída depois de ter aprendido os ensinamentos de cada um deles. 3 castelos. Há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade, disse o mago. A luta será aprender a amar a si mesmo, ao tempo em que aprende a se conhecer. Essa batalha você não vence com a espada. Pode deixá-la aqui. Que curioso. Esta batalha a ser travada no caminho da verdade será a luta para aprender a amar-se. Um grande número de nós não se ama, como eu contei, de me amar com aquela restrição. E não me amava. Eu me olhava assim no espelho e dizia, meu Deus, você deveria ter pegado outra forma. Como é que conseguiu essa forma? Ele me fez e jogou a forma fora. Eu me achava aquele lindo Frankenstein. E então tinha esse complexo de inferioridade, de timidez, um lar modesto. A cultura, nota 0, escola normal rural de Feira de Santana. Então eu aprendi a plantar batatas, a empim, macaxeira, que hoje é muito bem elogiada pela presidente, para poder ensinar no interior. Então eu era a riqueza do analfabetismo. E eu disse, mas por quê? Quando eu vi a pessoa falar inglês assim, yes, mas eu achava o máximo. E então eu me lembro de um amigo que também adorava falar inglês. E certo dia, falar francês era o sonho da sua vida. Nós estávamos conversando e alguém perguntou-lhe, do you speak English? Ele fez, oui.
falava, portanto, um inglês francófono, mas era uma beleza. Então eu tinha que trabalhar para aprender a me amar. E comecei a me amar vagarosamente. Deus me dará o de que eu tenho necessidade. Então fui experimentando as dificuldades naturais do caminho. Quando eu comecei a fazer dissertações muito modestas, quanta gente veio me desanimar. Mas, Divaldo, você não dá para isso. Larga disso, vai gozar a sua vida. Eu digo, mas estou gozando da minha vida. Vá ter seus filhos, esse negócio de tomar conta de filhos dos outros, isso é uma demência. Você deve ser mesmo um pouco estranho. Eu digo, não, eu sou muito estranho. Não, um pouco não. Mas aí eu dizia assim, mas eu adoro amar. Então, amar os animais, amar as criaturas é um pouquinho mais complicado. Mas então fui tentando. Não fui muito feliz, porque não tinha experiência. Mas, meu Deus, quanto é bom amar-se. Porque eu só posso amar a outrem se eu sentir o sabor do amor. Se eu me amar. Porque aí eu entendo melhor o outro. Se eu tenho tanta dificuldade de superar uma má inclinação, eu dou-lhe o direito de também ter dificuldade de superar uma má inclinação. Então eu entendo, desculpo, e quando menos esperar, até perdoo. E mais do que isso, esqueço. Porque o problema do perdão está muito vinculado ao olvido. Mas no tratado que eu li a respeito do perdão, de uma americana, o livro do perdão, ela diz: esquecer não depende da vontade, depende da memória. Muitas vezes queremos esquecer uma coisa e não conseguimos. O verdadeiro perdão é não devolver o mal que nos foi feito. Já é o perdão. Esquecer é uma questão de tempo. O tempo vai diluindo, nós compreendemos e colocamos aquilo num plano secundário. Então era necessário deixar a espada, isto é, nós estamos armados. Se alguém nos olha, nós perguntamos, qual é o caso? Agora, quando a pessoa me olha, eu digo assim, olá, e já tive experiências curiosíssimas. Eu estava numa fila para pegar um voo, e eu estou sempre em fila, eu já tenho cheiro de aeroporto. Então eu estou sempre em fila. E eu estava alegre porque ia levar a mensagem. E eram várias filas, 5 horas da manhã, porque Salvador é a cidade mais linda do mundo depois de Orlando. Então, aquele sol maravilhoso, esse calorzinho aqui de julho, não é agradávelzinho que ele fica asfixiado. Salvador é em dezembro. E eu estava alegre. Quando alguém lá na outra fila gritou, ei, por que está rindo? Eu digo, eu não acredito. 5 da manhã, e ele de maus bofes perguntando por que estou rindo. Eu olhei assim para lá, para cá, continuei rindo. Por que está rindo? Você está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu então balancei a cabeça e disse, eu vou dar uma neste homem, que ele vai morrer e vai lembrar de mim. Ele disse, não, eu não estou rindo de você, nem para você. E por que não? Porque eu sou cego. Aí todo mundo riu na fila, ele ficou meio desarmado, veio para conferir, passou a mão e eu cego. Melhor ser cego do que tomar uma bofetada às 5 horas da manhã. Ele diz, mas seus olhos são muito claros. Diz, mas meu problema não é nos olhos, é no nervo óptico. Mas é cego de mesmo? Eu digo, nem uma manchinha sua estou vendo. Mas que coisa. E para onde está indo? Eu aí corrigi a preposição, eu disse, estou indo a São Paulo. Disse de propósito. Ele disse, eu também. Em que voo? Ele disse, vou tal. Eu também. Ele só falta ir no meu colo. Nunca vi tanta coincidência. Então eu fui chamado, porque o pessoal me conhece. Divaldo. Eu aí, ele me olhando, eu tinha que ir cego. E apalpei o balcão e disse, como você sabe, a minha deficiência é ocular. Aí o amigo sorriu, eu dei uma piscadinha e ele me olhando. Divaldo, você já sabe como é que sai? Não, aqui eu conheço com a palma da mão. Ele fez uma coisa, me deu o bilhete, olha, você está na poltrona 6D. Eu digo, muito obrigado, não tem problema, eu peço auxílio da aeromoça. E aí eu fui, e de vez em quando eu dava uma olhadinha, ele me olhando também. Eu tinha que continuar cego. Até que eu me vi livre do homem. Entrei no avião, sentei-me, e quando eu volto, ele estava na 6C. Lado a lado. Eu digo, mas é karma. Mas aí aguentei, fiquei cego ainda mais um pouco. E quando o avião se prepara para partir, ele bateu na minha perna e disse, nós vamos conversar muito, não é? Eu disse, não, no avião não se conversa. Porque nós alugamos, cada um de nós alugou uma poltrona.
Há pessoas que alugam o avião inteiro, conta a vida, dá gargalhada. Esquecido que a gente também alugou uma poltrona e quer descansar. Levantamos às 3 da manhã. E tem aqueles que, quando vão levantar, metem-se a mão no olho da gente na frente e arranca o cabelo. Não olhe para trás, porque ele ainda dá um soco. E ele só alugou a dele. Então tem aqueles 2 braços para a gente levantar na vertical. Mas o povo levanta na horizontal e puxa a cadeira. E quando tem um psicopata que tem uma obsessãozinha, esse processo de obsessão compulsiva, e fica com o pezinho atrás batendo na cadeira, escrevendo Morse, e a gente viajando com o Morse dele. Um dia eu fui olhar para trás, ele perguntou, qual é o caso? Eu digo, não, nada. É que eu queria pedir ao senhor para trocarmos de lugar, que eu gostaria de ir atrás, batendo o pé, escrevendo Morse. Ele disse, está incomodando? Eu digo, absolutamente. É que às vezes muda de ritmo. E eu que já estava acostumado. Bom, e o homem ao meu lado. Nós vamos conversar, eu digo, não posso. Eu tenho que ter cuidado, falar em avião, incomoda as pessoas. Mas o que é que o senhor quer? Porque nós vamos subir muito alto, né? E eu sei que você é espírita. Eu queria fazer uma consulta. Eu digo, mas a bordo, sim, porque lá no alto está mais perto dos guias. Eu digo, mas meus guias não sobem, meus guias baixam. Quando eu vi que o homem estava muito excitado, eu havia lido o livro de hipnose barata, e eu disse assim, eu vou tentar hipnotizar esse homem. Aí eu coloquei a mão no joelho dele e disse assim, durma. No terceiro durma, ele desmaiou. Eu digo, nossa, eu não vou nem dizer a palavra, porque senão metade do auditório dorme. Porque depois do almoço, um tema desse. Muito bem. Quando o avião bateu no chão, ele acordou. O que foi que aconteceu? Já chegamos. Eu vou saltar para lhe ajudar na mala. Eu disse, e agora? Eu digo, não, a minha mala tem um sininho. Ela faz. E eu aí clico e pego. Quando meus amigos não entram, pode ficar tranquilo. Tem amigos esperando? Muitos têm amigos esperando. Graças a Deus, a mala dele foi uma das primeiras, e eu fiquei esperando o sino, olhando cego. Que coisa! Eu era cego, mas enxergava, graças a Deus. Bom, salvei-me. 3 semanas depois, eu estava na Mansão do Caminho atendendo, e há uma pequena fila, forma-se uma fila. Quando eu levanto a vista, olho o homem na fila. Eu disse, agora não adianta postergar a verdade. E me deu uma ideia estúpida. O homem foi chegando e eu fui abaixando para não me conhecer. Quando ele chegou, eu estava quase um preto velho para atender. Ele então disse assim, Divaldo, eu levantei a cabeça devagar. Eu soube que você recuperou a vista. Graças a Deus. Quem lhe disse? Os amigos. Eu perguntei, ele ainda está cego? Não, graças a Deus, já recuperou a vista. Eu digo, nossa, de fato, e tal. Ele tinha realmente um problema muito grave, conversamos. E ele disse, mas Divaldo, como é que você tem coragem de viajar quando era cego? Eu digo, olha, eu tenho que lhe fazer uma confissão para ser honesto. Eu sou cego ainda à estupidez humana. Eu sou mudo à agressividade humana. E eu sou surdo ao despautério humano. Você acha que naquela manhã de sol eu ia brigar com você só porque você teve derrame de bilhas durante a noite? De forma nenhuma. Então eu arranjei aquele expediente que eu era cego. Você não era cego? Eu digo, não, até treinei, não é? Se estiver no meu carro, mas já sei como é que eu ando no aeroporto. Mas, Divaldo, eu pensei que você era cego. Graças a Deus, eu sou cego à estupidez humana. Eu não reajo, nunca. Já tomei até bofetada. Eu achei tão chique. Quando eu me lembrei que já tomou uma bofetada do soldado, eu também tomei uma bofetada. Mas Jesus perguntou, por que me bateste? Como é fascinante esse homem de Nazaré. Por que me bateste? Se eu disse errado, mostra meu erro. E se eu disse a verdade, por que me bateste? Aquele covarde, bater na face de um homem manietado, que se não podia defender, depois de haver sido flagelado, estando lanhado. Que covardia, queria agradar o Biltre, queria agradar o seu chefe. Jesus olha para ele. E eu tive interesse de perguntar aos espíritos, qual foi o destino desse covarde? Quantas reencarnações ele voltou? Para poder depurar-se
daquela agressividade. Emanuel. Porque ele não aceitou o convite às margens do lago de Genezaré. Só muitos anos depois, é que o padre Manuel da Nóbrega, depois de haver passado as doces experiências da renúncia e de tanta luta, torna-se o líder da evangelização cristã do Brasil. E aquele que bateu na face de Jesus. Se a tua mão, perna, braço, língua são motivos de escândalo, melhor amputá-los do que entrares na vida com eles. Então, ele foi acordado na manhã seguinte pelo brilho do sol nos seus olhos. Por causa das lágrimas, a ferrugem consumiu parte da armadura e a viseira caiu. Agora ele enxergava melhor. A armadura, o ego, está saindo momentaneamente daquele homem enjaulado nas suas paixões, na sua inferioridade. Esquilo, que fora fazer um reconhecimento da estrada, logo avistou o primeiro castelo. O castelo do silêncio ficava logo depois da subida. Todo o castelo está no alto. O castelo da vida livre, da imortalidade, dos valores éticos, que nós vamos desencastelar do nosso mundo íntimo. O cavaleiro tirou a chave do pescoço e encaixou-a na fechadura. Rebeca, aquele algo interno, psicopombo, então sussurrou: nós não vamos entrar com você, porque o silêncio exige solidão. O cavaleiro sentou no chão e, observando o silêncio do castelo, se deu conta que nunca em sua vida foi tão sozinho. Foi quando ouviu uma voz: olá, cavaleiro. Ei, o que o senhor faz aqui? O poder que estava nele, o mesmo que você, procurando a porta, a saída da situação, dessa ambição que nos destrói a vida. Matamos pelo poder temporal, pela posição de relevo, de destaque. Sempre que estou preso, retorno aqui. É preciso permanecer aqui sozinho por um tempo suficiente. Se nós reservarmos alguns minutos diários para o si, no banho, quantas vezes ficamos pensando bobagem ou não pensando nada? Enquanto fazemos a barba ou penteamos-la, enquanto se faz a maquiagem, enquanto se penteia o cabelo. Sissi, a imperatriz, demorava 4 horas para pentear o cabelo e para pôr as joias. Que fazia esta jovem que foi assassinada? Ela estudava o francês, porque ela adorava os países de língua francesa, adorava a Suíça, Geneva. Então, ela era morrer bem ali próximo. Ela aproveitava o tempo e nós ficamos malbaratando o tempo com coisas de pequena monta. Vamos ganhar o tempo e fazer um silêncio interior. Hoje o meu dia, ler uma frase do Evangelho, da agenda cristã, de uma obra que nos edifique, e durante o dia voltarmos a essa frase, a essa mensagem subliminar, uma contrariedade aqui, um problema ali, e voltar à frase. Não reagir, não reajas ao mal, haja diante do mal. Reagir é do instinto. Pisa-se no pé do animal, ele dá um coice. Pisa-se no pé de uma criatura e ela desvela-se. Dizia Victor Hugo: se for um cidadão, dirá oi. Mas se não for um cidadão, dirá outra coisa. Então é necessário que nós aprendamos a viver silenciosamente. A viagem pelo caminho da verdade nunca termina, o rei acenou. Seja bom consigo mesmo, meu amigo. Essa batalha precisa de muita coragem. Abrindo uma porta do discernimento, ele sumiu. Então era o poder, a ambição de querer salvar todo mundo, que agora encontrava a sua realidade. Salvou os outros, mas não se salvou a si mesmo. Do que vos vale salvar o mundo e perder a própria alma? É necessário, então, que façamos a terapêutica da doutrina espírita, a nossa modificação para melhor, o nosso trabalho de enriquecimento
íntimo, ou melhor, de enriquecimento íntimo. Procurarmos descobrir os invisíveis que necessitam de nós. Eles padecem, eles experimentam momentos crudelíssimos. Eu estava na África do Sul no mês passado. Um grupo de amigos convidou-me e levou-me à África do Sul. Eu nunca viajo em turismo. Então eu disse, eu poderei ir com vocês, mas as noites são minhas para divulgar a doutrina. E como são muito amigos, já não irão. Então nós viajamos, eu estive na África do Sul 16 vezes antes de Mandela. Quando veio o reino deste homem, salvação, as circunstâncias não me permitiram voltar. Agora eu estava lá também. Eu estava na cidade do Cabo, onde eu era criado um núcleo espírita nos anos 90. Ia para o de jejum. Permitam-me contar. Não é autobiografia, mas é uma narração que mudou um pouco a minha vida, agora no crepúsculo. Aquele hotel, 7 estrelas, que eu tenho até medo de passar na porta, porque só de passar tem que pagar. 7 estrelas. Quando nós chegamos, o guia disse, aqui estiveram fulano, beltrano, cicrano, esta cantora Bárbara, pop, Mandela e tal. Eu digo, meu Deus, eu acho que eu não vou dormir, porque nem vou acertar. Eu acho que eu vou dormir no chão, que é mais confortável. Porque tem tanto travesseiro, tem tanta coxa, tem tanto colchão, tem tanta coisa, que eu não sei o que é que tira, não sei o que é que bota. Então, muito bem. Mas aí eu fazia, como eu já disse, em Suede. As pessoas estavam acostumadas, eu a imitava. A pessoa balançava a cabeça, eu também balançava a cabeça. A pessoa ria, eu também ria. Tudo que faziam, eu fazia. E quando eu entrei no imenso salão, com lustres de cristal, aquele silêncio tumular, com copos de cristal, com isso e com aquilo, eu digo, Divaldo, hoje é o seu dia. Eu tinha medo de quebrar um copo, porque baiano é assim, tropeça no lugar que não existe e provoca um acidente. Eu então ia com todo cuidado para não tropeçar e dar a impressão de que eu estava acostumado. Eu tenho um filho médico e ele é muito interessante. Ele diz, tio, quando o senhor for a um lugar elegante, veja como se porta. Não se porte como pobre. Eu disse, ué, como é que pobre se porta? Ele disse, o pobre chega numa mesa, farta e faz, oba! E o rico, como é que faz? Ah, o rico olha com nojo. Porque está acostumado. Quando eu vi que havia um balcão imenso que se perdia, eu já ia dizer... Aí, claro, né? Porque tinha de tudo, de caviar, a que eu estou acostumado, a outras coisas. Eu digo, meu Deus, que eu não dei nenhuma baianada, então eu vou comer o de todo dia, apesar de ter aqui. Vai ver até que nem tem o que eu sou acostumado mais. Vamos lá. Nisto, eu ouço uma voz. Abraça aquele garçom. Eu digo, nossa, só pode ser o meu obsessor. Imagina numa sala dessa, abraçar um africâncer. Vai ser um escândalo. E a voz, que eu reconheci de Joana. Abrace aquele garçom. E eu disse, minha irmã, não me faça isso, eu vou embora. Eu acho que ela não gosta de viver num lugar desse calibre. Eu digo, minha irmã, eu não posso. Abrace. E lá vem o homem. Eu não falo inglês, mas na hora me dá uma coisa, né? Eu tenho assim uma crise de epilepsia falante em inglês, e aí eu cheguei para ele e disse assim, please, até que eu tenho um som bonito, eu só não vou falar porque talvez vocês não me entendam. E então eu disse para ele assim, eu quero lhe pedir um favor. Você poderia servir a nossa mesa? Éramos 9. Os meus amigos pararam, eles sabem que eu não falo inglês. E ficaram assim, deve estar manifestado, né? Eu estava mais ou menos com Joana. E ele disse, pois não, com prazer. É o seguinte, vocês aqui, como na Europa e nos Estados Unidos, têm um mau hábito de servir o café quente e o leite gelado. Aí o café está quente, bota o gelado. Eu gosto do café quente, com leite quente. Give me o leite quente. Ah, mas eu falei em inglês, bem bonito. Ele disse assim, yes. Então eu fui e me sentei. Mas aí antes de sentar, ele ficou assim aturdido. Eu disse, eu quero lhe dar um abraço. Mas eu falava, mas não estava sentindo. Eu digo, eu estou tomado, não é possível. Eu quero lhe dar um abraço. Ele, what?
Eu disse, um abraço. Por quê? Ah, porque você foi tão gentil. Aí agarrei o garçom, dei um abraço, todo o hotel parou e olhou aquela cena. Disse, é uma crise de esquizofrenia. Aí o garçom quis espernear e disse, calma. Ele ficou assustado e saiu me olhando desconfiado. Eu sabe o que disse? Divaldo, o que foi? Eu disse, estou tomado. Não repare o que vai acontecer daqui por diante. Sentei-me. Daí a pouco o garçom chegou e colocou o leite. Estava tão quente que quase arrombou a mesa e caiu do outro lado. Aí eu me servi. Era só o pretexto. Como é que eu ia abraçar o homem sem dizer uma palavra? Daí a pouco ele volta. Leite quente? E eu, não, tem. E daí a pouco, o que é que quer, o que é que não quer? Ficamos íntimos. E ele me falava, eu não entendia nada, dizia assim, Foi uma coisa comovedora. E os meus amigos impressionados. Quando por fim conseguimos sair, eu aí contei, eles disseram, e foi Joana? Eu digo, se não foi, agora é tarde. Eu já dei. Muito bem. No dia seguinte, eu tive umas dores de estômago, não desci. E então, quando chegou a família, perguntou, e o pai de vocês? Ele estava no elevador esperando. E o pai de vocês? Disse, não é nosso pai, é nosso amigo. Por que ele não desceu? Não, ele não está passando bem. Como? Qual é o número do apartamento dele? Aí deram o número. Daí a pouco, eu estava ali, não disturbe, não o perturbe. Tocam, eu digo, mas quem será? Essas dores de estômago. Eu levantei, era ele com a mesinha, eu nunca vi uma mesinha de um lençol, de uma toalha tão branca, tão alva, e tanta coisa. Chá de não sei o que, chá. Eu tenho um amor ao chá, que eu nem pronuncio o nome direito. Eu digo, tea. Então esse tea não entra na minha alma. Ele disse, eu soube que está com dor de estômago. Temos aqui um chá de melissa. Eu digo, Ave Maria, o que será? Eu estou acostumado com erva cidreira, com alumã, com capim santo, essas coisinhas. Ele disse, vai passar. E eu estou torrada. Sente-se, Mr. Franco. E aí, sit down, please. Eu digo, ele está mandando eu sentar. Então eu vou sentar. O que eu entendia, eu sentava. O que eu não entendia, eu fazia de conta. Bom, e conversamos. Mas impressionante que ele falava, eu entendia. E respondia. Era o que eu achava mais chique, porque eu mesmo estava dizendo, nossa, que sotaque de Oxford. Eu falava, e ele me disse, não adoeça. Eu digo, não é doença, é uma coisa. Então ele tinha lágrimas nos olhos e me disse, ninguém nunca me abraçou. Nenhuma pessoa branca, nunca ninguém branco me tocou a mão. Por que o senhor me abraçou? Eu disse, é difícil de explicar. Mas por que me abraçou? Eu ouvi uma voz, e Joana presente. Notei que ela estava com lágrimas nos olhos. E essa voz me pediu para abraçá-lo. Eu percebi que você está doente. Estou doente. Estou com câncer. E estou com um câncer na próstata, com metástase óssea e cerebral. Ia me matar ontem, porque eu tenho 3 filhinhos. O patrão não pode pagar a quimioterapia. Meu salário não cobre. Então, para que esta vida? Fazer minha mulher sofrer. Não tem recurso. Eu moro numa cubata, uma casa de taipa, uma casa miserável, aqui nos arredores. Estamos na liberdade, mas na liberdade dos poderosos. Nós, os Zulus e os outros, ainda vivemos em regime tribal. E depois do abraço do Senhor, eu senti algo, e uma voz na minha cabeça dizendo, você tem direito a viver. Então eu venho agradecer ao Senhor. A minha mulher mandou agradecer ao Senhor. Eu digo, não, agradeça a Deus. Você crê em Deus? Sim. A minha religião tem Deus. Eu digo, então não pode suicidar-se. Nenhuma religião permite. Ele saiu. Ficamos 4 dias. No último dia, todo dia eu abraçava. Na vista de gregos ou troianos, de coríntios, do que fosse, abraçava. Eu já chegava e dizia assim, milk hat. Eu digo, yes, milk hat. Pois bem, no último dia eu fui assim,
Hoje, depois do almoço, nós vamos viajar a Johannesburgo. Ele então nublou os olhos de lágrimas. E eu dei um abraço de despedida. Mas os amigos com que eu estava eram pessoas economicamente bem situadas. E um deles, um jovem, perguntou assim: Di, você vai dar uma gratificação a eles? Eu digo: já dei, dentro dos meus limites. Ele então disse assim: leve em nome de nós todos. E colocou $500. Eu então chamei: me bando, até logo. Agora um aperto de mão. Aqui está, 3 doses de quimioterapia para você. Dei o meu endereço eletrônico. Ele então ficou olhando, nos acompanhou até a porta. Pegamos o veículo, fomos para o aeroporto. Ele já fez a 3ª quimioterapia. E melhor. Ele havia dito que fosse o patrão e falasse com humildade. Não pedisse demissão. Pedisse uma licença a longo prazo. O patrão concedeu. E então ele está fazendo a químio, depois fará a rádio e a Deus pertence. O importante é que ele está vivendo. E Joana me disse: meu filho, é necessário empatia para descobrir a dor dos invisíveis. Não dar aquilo que gostaria de receber, ir além, dê aquilo que ele necessitar. Mas é resultado da longa viagem do silêncio interior que eu aprendi a fazer desde que a doutrina começou a entrar na minha alma. É necessário que ela entre e nos invite a este silêncio interior para nós nos conhecermos, amar-nos, para melhor amarmos o nosso próximo. Teremos agora o nosso break até às 16 horas para continuarmos. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado. Não, está excelente, maravilhoso. Muito obrigado. Eu queria ver qual era essa estampa.